Eu que agradeço, eu acho que é isso, eu acho que quando a gente faz com paixão a maternidade, o trabalho, enfim, a carreira, tudo, qualquer coisa que a gente faz com paixão, dá certo. Ali, que honra ter você aqui. Obrigada, Carlinha, obrigada pelo convite, estou muito honrada de estar aqui também. Que bom. Vamos começar então? Vamos Vamos lá. falar como que começou, como você começou nessa carreira de TI, como entrou a maternidade no meio dessa carreira. Conta um pouquinho da sua vida profissional. Vamos lá. Bom, eu comecei na TI por acaso. Eu me mudei para Florianópolis com a cara e a coragem para uma aventura, e aí lá acabei entrando na área administrativa dentro de uma fábrica de software, e aí acabei me apaixonando pela área. Eu sempre gostei muito de conhecer muito onde eu estava trabalhando, né, desde de nova. E aí me apaixonei pela tecnologia e fui aprender a ser desenvolvedor, enfim, dentro de 2 anos ali do início da carreira eu já estava na área de liderança. E aí foi seguindo assim, me descobrindo cada vez mais, tanto dentro da tecnologia quanto dentro da gestão, né? E aí gestão de pessoas, de projetos, enfim, fui evoluindo aí dentro da tecnologia. Então, conta pra gente como que é conciliar essa questão de liderança e vida, né, vida familiar, né? Ainda mais com 4 filhos. Conta um pouquinho da tua história, do teu lado mãe. Sim, e aí a vida na tecnologia não é fácil, né? Nem um pouco. É bem corrido. E aí, com o tempo, acabei conhecendo o pai dos meus filhos também na área, né? Porque a gente Vive ali, né? acorda e dorme dentro ali, né? Do trabalho, é o tempo Isso inteiro. quando não passa a noite, né? E aí, acabei conhecendo ele ainda bem, porque o desafio é grande, né? A gente conciliar a vida pessoal com a vida profissional, e aí, sendo os dois da mesma área, é muito mais fácil de entender, né? Sim. Então, acabamos casando e aí vieram os filhos. Foram 5 filhos, na verdade. O meu primeiro filho acabou falecendo, nasceu prematuro. E aí começou a entrar a maternidade já desde aí, né? Desde a gestação, enfim. Conciliar isso com o dia a dia. E eu descobri nessa gestação que eu tenho uma trombofilia, então a minha gestação já era de alto risco. Então, demandava mais tempo, mais cuidado, né? E aí, Uhum. com isso, eu tinha que conciliar ali também com a carreira. E aí, assim, foi desafiador. Acho que eu tive pessoas muito boas em todo o meu caminho, assim, a própria empresa, sabe? Eu tive as 3 primeiras gestações trabalhando na mesma empresa, né? Eu ia te perguntar isso, E como foi esse acolhimento, assim, as empresas, porque que nem você falou, então as 3 primeiras, mas a gente tá falando de 4, na verdade, né? Ou foram não? 5 gestações. Então, mas As nessa mesma 3 empresa foram 3. foram 3, né? Então, 3, 3 isso. gestações numa mesma empresa. Como foi esse acolhimento das empresas, né? Tanto da primeira como das outras que você teve a Sim. gestação? Foi assim, eu falo, eu tive muita sorte, sabe? Foi muito bom mesmo, Uhum, principalmente essa que eu tive 3, né? sim, 3 gestações na mesma empresa, e a primeira que eu demandei mais atenção e mais, assim, compreensão e até carinho mesmo das sim. próprias pessoas, né? Para eu poder lidar com a perda e retomar o trabalho, tudo. E aí, em seguida, 5 meses depois, eu já estava grávida de novo. Então, Ainda assim, bem, né, que ajuda, né, porque esse com certeza. processo todo é muito difícil, né? Com certeza. E o apoio, assim, foi fundamental, sabe? A empresa sempre me deu um apoio, sempre me fez sentir muito segura com isso. Lógico, a gente, né, escuta uma conversa aqui, outra ali, Sempre né, tem como diz dos colegas. a rádio peão, a conversa de corredor, Isso, né? isso. Mas eu sempre fui uma pessoa, assim, muito focada, sabe, no meu ser. Então, assim, eu sabia tudo o que eu tinha passado e o que estava acontecendo e o quanto eu estava compensando uma coisa ou outra. Porque eu falo assim, realmente, eu demandava muito mais cuidado e eu tinha que sair para consultas, exames, muito mais do que uma gestação que não é Sim. de alto risco. Mas eu acho que tem o balanço, né? Então, assim, eu acabava compensando e a própria empresa tinha muito essa consideração comigo. Uhum. Então, isso nunca foi um problema, pelo contrário. Acho que me incentivou, né? Afinal, eu tive tantas. Então, assim, foi assim, muito acolhedor, sabe? Foi bem legal. E aí, à medida que foram vindo os filhos, entra muito desafio, né? De Uhum. conciliar a maternidade, a carreira, e a minha carreira sempre
crescendo muito rápido, assim, eu conseguindo evoluir muito rápido, então eu precisava evoluir ali na maternidade, que também era tudo novidade, né? A cada filho é um novo desafio, e mesma coisa na carreira, assim, então eu acho que contar com a rede de apoio é fundamental, sabe, assim, o apoio do pai, das crianças, assim, sempre, quando eu não podia, ele estava, quando ele não estava, eu estava, então, assim, a gente sempre teve muita sinergia nisso. Minha mãe, né, minha irmã, a família em si, a família dele também sempre apoiando, então falar a rede de apoio é muito importante, sabe? As crianças ficavam doentes, já corria minha mãe, vinha ajudar, e aí a gente se revezava, às vezes, assim, até para trabalhar, quantas vezes a gente trabalhava até tarde, né? Sim. Então, até para trabalhar, hoje eu preciso estender, então o outro já se organizava, e aí a gente revezava, assim. Então, acho que é isso, é essa sinergia que a gente teve sempre numa parceria, sabe? Nunca foi um fardo. Nunca foi assim, poxa, eu sou mãe, eu que tenho que dar conta das crianças. Não, a gente sempre viu isso muito junto, em parceria, sabe? Então sempre foi muito leve. Nunca foi assim, poxa, eu estou deixando de fazer a minha obrigação. Não, a obrigação é dividida e isso a gente nunca precisou impor. Então eu falo assim, essa sinergia e olhar o mesmo caminho entre o casal, principalmente, faz toda a diferença, além da rede de apoio, né? Muito bom. E assim, mas mesmo com toda essa parceria, toda essa rede de apoio, é difícil manter o equilíbrio, né? O equilíbrio emocional. Como você lidou com isso, né? E que dica que você dá nesse sentido? Eu acho que assim, eu acho que antes, eu escutei numa palestra uma vez do Clóvis de Barros que ele fala assim, para o todo estar bem, o eu tem que estar bem. Sim. Então eu acho que antes de qualquer coisa é a gente se cuidar. E aí a gente se cuidar da forma que a gente acredita. Eu acho que não tem uma receita, sabe? Uhum. Então, assim, eu, por exemplo, eu sempre tive isso de que eu tenho certeza do que eu quero e do que eu estou fazendo e dos meus objetivos. Então, assim, eu sempre estava bem comigo. Eu achava que eu estava fazendo certo, estava no caminho certo. Então, aquilo me fortalecia. E aí, o redor acaba eu falei sinergia, né? O redor acaba indo bem. Então, acho que é você, assim, acreditar que você está no caminho certo. E se não está, o que você precisa fazer para estar? Então, é estar bem para que o redor fique bem também, sabe? Sabe que você me fez lembrar de um momento, assim, logo depois da minha separação e tudo mais, que realmente é difícil, não é fácil, né? E a gente tem que estar bem para os nossos filhos, e principalmente para os nossos filhos, né? E eu lembro que acabei fazendo um tempo de terapia, uma das coisas que meu psicólogo falou para mim, que eu achei fundamental, me ajudou muito, foi assim: sempre você tem que estar bem consigo mesma. Então, faça uma analogia quando você vai viajar de avião. Quando tem lá sempre tem a aeromoça falando, né? Em caso de turbulência, essas máscaras caírem, primeiro coloque em você, para depois colocar no seu filho ou quem está te acompanhando. Sim. Então, assim, acho que essa analogia eu acho que é perfeita, né? Então, assim, primeiro cuide de você. Primeiro esteja bem, porque se você não estiver bem, você não vai conseguir ajudar o próximo, né? Não vai conseguir ajudar os seus filhos ou quem precisa de você. Exato. Então, eu acho que isso é muito bacana, eu acho que isso é fundamental. Mas isso não inibe a culpa materna, né? Sempre vem, né? Poxa, será que eu não tô trabalhando demais? Os filhos estão abandonados, como é que eu vou deixar, né? Tô deixando com a avó, tô deixando com a tia, e essa culpa, assim, sempre vem. Como que você vê isso e como você lida com isso? É o que você falou, a culpa, ela não adianta dizer, não tem. Tem, claro que tem. A diferença é a forma que você lida com ela, né? Exatamente. Como você encara a culpa. Até recente, eu tive um episódio que eu estava em São Paulo, eu vou a cada 10 dias para São Paulo, mais ou menos. E aí as crianças ficam com o pai, e são 4, né? E estão pequenininhos ainda. E aí a de 7 teve uma inflamação no abdômen e ele precisou ir com ela alguns dias para o pronto atendimento e volta. E aí hoje a gente está morando em Campo Grande, então a gente está longe da rede de apoio, então lá é só a gente. E aí ele não tinha com quem deixar os outros e acabou indo com a pequena no meio da tarde ali, e os outros ficaram em casa. E aí eu em São Paulo fiquei, puxa vida, as crianças estão em casa. E aí eu liguei, enfim,
tentei de várias formas, mandei lanche para eles e fiquei no telefone lá 2, 3 horas, sei lá, com eles, assim, intertendo, estando junto, que eu falo assim, não é que eu estava me sentindo culpada, claro, porque eu precisava estar lá com eles, mas eu estava exercendo a minha outra função, né, a mãe, a profissional, então assim, eu precisei conciliar, e naquele momento eu achei uma forma de estar com eles virtualmente, por telefone e A tal. mãe virtual, mas que tá presente, né? Isso. E foi legal, sabe? Eles gostaram, foi legal, eles lancharam junto comigo ali, assim, falei, eu falando, ó, mandei batata frita e tal, e eles mandando a mensagem, ó, já comemos a batata, tá? Então, assim, foi uma forma que eu achei de amenizar, mas a culpa estava aqui, com certeza. Mas aí é aquele negócio, é como a gente encara a culpa. Foi uma culpa ok. Realmente eu precisava estar lá, mas eu precisava estar trabalhando, mas eu consegui amenizar para eles e não tivemos nenhum problema. Então, assim, ela vai estar aí. A forma que a gente olha é a que muda, sabe? Às vezes a gente se sente culpado por uma coisa que não tem uma alternativa. Exato. A gente não tem controle sobre aquele fato, né? Mas a culpa vem, né? Ela vem, a gente sente, mas aí a gente tem que parar, respirar, pensar aí, o que eu faço com essa culpa? Adianta eu ficar me martirizando, sofrendo por aquilo ali? Eu poderia ter feito alguma coisa diferente? Se eu poderia ter feito uma coisa diferente, ok, na próxima o que eu vou fazer? Eu vou fazer diferente. Agora, se não tem o que fazer, né? Aquela história que o que não tem solução, solucionado está, né? É bem isso, eu acho. E assim, né? Vamos voltar ali para a questão área, né? Você está hoje numa área de TI que é predominantemente masculina, né? Tem a quantidade de homens é absurdamente maior. Quando a gente fala na área de TI, hoje somente 20% de mulheres atuam como TI, né? Se a gente for pegar o todo, isso mundialmente falando, né? Na área de desenvolvimento, então, a gente está falando de 13%, é um número menor ainda. Como que é liderar nesse ambiente masculino e como a maternidade ela mudou o teu jeito de fazer gestão, de liderar? Ela trouxe alguma coisa para esse ambiente? Como que você vê isso? Teve alguma interferência? Olha, eu acho que ela intensificou algumas das formas de gerir, sabe? Que eu já, enfim, quando eu entrei nessa área de gestão, eu já tinha, assim, eu brinco às vezes que eu sou muito mais uma gestora de pessoas do que de tecnologia mesmo, sabe? E então, assim, eu acho que a maternidade, ela intensificou isso, dar um olhar diferenciado para as pessoas e não só para a tecnologia em si, sabe? Então, assim, eu brinco até, eu falo assim, eu sou muito mãezona. Então, esse meu lado mãe me faz me preocupar Fala mais muito com as forte. pessoas. E eu acho que isso pode até ajudar nessa questão em relação ao público, a ser um público predominantemente masculino. Porque essa preocupação, essa proximidade, eu gosto muito de estar próximo dos meus liderados, participar da vida, entender, tipo, poxa, tá com um problema, tô aqui, né, se você precisar. Então, assim, ter essa proximidade, sabe? E acho que isso acaba realmente trazendo um ar mais, assim, familiar até, assim, Humano. sabe? Eu acho que isso traz humanidade, às vezes, para um ambiente corporativo que nem sempre tem, né? Exato. Às vezes a gente tem alguns gestores que gostam de manter aquela distância. Às vezes até é importante, mas você ter o acolhimento acaba, num outro momento, talvez engajando até mais o teu time e trazendo mais resultado, né? Exato. E aí, assim, acho que essa proximidade, esse gostar de cuidar, sabe? Nunca tive problemas em relação a, tipo, é um ambiente predominantemente masculino, né? Ter um problema de machismo, alguma coisa assim. Nunca tive isso. Sempre trabalhei, digo que eu tive sorte, assim, sempre trabalhei com pessoas muito boas e essa proximidade sempre me trouxe muita facilidade, assim, sabe, em estar nesse ambiente que é muito mais masculino, né, e eu tenho, hoje na empresa que eu trabalho, a gente tem várias gestoras mulheres também, não é tão predominantemente masculino. Mas é uma coisa nova, né? Sim. É um movimento que ele vem acontecendo para trazer mais mulheres em cargos de gestão. Exato. Não é uma coisa que acontecia um tempo atrás, né? A gente realmente tinha muitos homens, né? E eu, assim, graças a Deus também tive sorte. Tive um episódio ou outro, assim, mas de uma forma geral, tive excelentes também gestores homens que me deram muito apoio e que me ensinaram muito, que me ajudaram a construir também a profissional que sou hoje.
hoje, né? Então a gente tem que... A gente tem que contar também com essas pessoas, né, que nos Sim, apoiam sim. e até pela maternidade, todo mundo brinca e fala, nossa, como você dá conta? 4 filhos. Eu escuto isso com frequência. Nossa, mas ela é louca ou alguma coisa assim, né? Eu não tenho os 4 meus, mas eu tenho os 4 em casa. Sim, Então... sim. Então, assim, acho que acaba sendo até isso um apoio, sabe? E dos próprios homens, assim, que trabalham com a gente, fala, poxa, você tem 4 filhos e você tem esse papel de liderança e você vem para São Paulo e você viaja bastante. Então, como é assim, que ficam? Eu sinto que muitas vezes acaba sendo uma admiração, né? Então, acho que isso também é uma coisa muito boa para que eu me fortaleça, enfim, e acabe tendo essa confiança e essa segurança para saber, assim, acho que tá dando certo, que eu tô no caminho certo. Se fosse dar uma dica para quem é empresário, né, para empresas, né, que dica você daria para ela ter esse acolhimento com a maternidade, né, para as mães, né, nesse caso, né, mulheres que às vezes saem de licença, retornam, tem muitas que têm insegurança de retornar, né, da licença e acabar sendo demitidas, algumas coisas assim. Que dica você dá para as empresas de como demonstrar esse acolhimento? Olha, eu acho que é essa proximidade, sabe? Essa preocupação com o profissional. Acho que você ter uma área onde o profissional se sinta acolhido e consiga dividir isso, principalmente, por exemplo, a mulher quando tá durante a gestação, né? Tem essas questões que tem que sair para ir no médico, consultas, tudo. Isso acaba mexendo, né? A mulher durante a gestação tá com os hormônios para cima e para baixo, né? Então, assim, acho que ter esse acolhimento já desde o começo, sabe? Isso traz a segurança. Lógico, tem a cultura da empresa, né? Como a empresa se posiciona já quanto a esse assunto, mas acho que essa proximidade, sabe? Esse acolhimento ali de estar próximo, de trazer uma confiança e uma segurança faz toda a diferença. E para as mulheres, né? Que dica que você dá? Como que elas, né? Que dica que você dá para elas não se perderem de si mesmas, né? Nesse momento de maternidade? Olha, eu sou meio suspeita, porque eu falo assim, para mim a maternidade é romântica. Mas ela é dura, mas ela é romântica. Eu sempre, assim, apesar das minhas gestações serem de alto risco, eu tomo um anticoagulante durante a gestação, é uma injeção todos os dias, do começo até uma semana antes da criança nascer, mais ou menos. Então, assim, remédios, enfim, todo o cuidado, mas para mim estar gestando sempre foi um sonho. É muito mágico para mim, assim, esse crescimento daquele serzinho dentro da gente, sabe? Sentir assim, ele então, se mexer, aquela coisa. E a evolução, sabe, do grãozinho de feijão, e vai, assim, para mim é muito mágico isso. Então, assim, a maternidade para mim é romântica. Então, acho que a minha dica seria curta. Veja a transformação. Nossa mãe, que eu tive 5 gestações, 5 cesáreas, tenho 4 filhos aqui hoje comigo vivo, e cada um que nasceu uma outra mãe dentro de mim. Então eu falo assim, curta e veja isso, essa evolução, tanto nossa, do nosso corpo, da nossa cabeça e da vida, como ela vai se transformando, quanto da evolução daquele serzinho que está crescendo e quando nasce tão... Então, é tão mágico assim, sabe? Então, acho que é isso. Entenda a evolução dos dois, sua e da criança, e se apaixone por isso, porque é um momento incrível. Muito bom, Ali, uma conversa emocionante, né? Aí, com isso, a gente mostra que maternidade não é só sobre dar conta de tudo, né? É de saber escolher aquilo que realmente importa, né? Exato. Aquilo que traz pra gente, né? Exato. Então realmente emocionante, inspirador, e muito obrigada por compartilhar essa sua história de vida com a gente. Imagina, Carla, eu que agradeço. Eu acho que é isso. Eu acho que quando a gente faz com paixão a maternidade, o trabalho, enfim, a carreira, tudo, qualquer coisa que a gente faz com paixão, dá certo. De uma forma ou de outra dá. E acho que é isso que eu quero encerrar, sabe? Se apaixone por tudo que faz, que vai dar certo. Com amor, tudo dá certo. É isso. Muito bom, obrigada. Eu que agradeço. E para você que está nos assistindo, lembre-se, equilibrar não é dividir igualmente, é viver com intenção. Seja gentil consigo mesma e celebre cada pequeno passo dessa jornada. Compartilhe esse episódio com uma mulher que você admira e que está tentando equilibrar seus múltiplos papéis. E até o próximo episódio do Vozes que Empoderam.